9 pessoas rasgaram suas barracas por dentro, saíram correndo no meio de uma nevasca e foram encontradas dias depois, dilaceradas. Conheça agora o caso brutal da expedição Dyatlov. Na década de 50, um grupo de 9 alpinistas russos desapareceu nas geladas montanhas dos Urais. Quando seus corpos foram encontrados, ninguém conseguia explicar o que aconteceu. Corpos mutilados, ferimentos internos gravíssimos e algo simplesmente inexplicável. Não havia nenhum sinal de violência externa, sem marcas ou hematomas. E mais bizarro ainda, foi encontrado radiação em seus corpos. Imagina o seguinte: você está no meio da neve, cercado de montanhas imponentes. A barraca ao seu redor é sua única proteção contra o frio mortal. E de repente, algo acontece. Algo tão aterrador, tão inexplicável, que você não tem outra escolha senão destruí-la e correr para salvar sua vida, sem saber o que o aguarda. Foi o que os membros da expedição Dyatlov enfrentaram. Mas o que de tão aterrorizante os levaria a cortar a barraca por dentro, sair correndo no meio da noite, descalços, para nunca mais voltar? Essa história é cercada por segredos, por pistas que não se encaixam e pelo silêncio de um governo que nunca deu respostas. Até hoje, o que aconteceu naquela noite fria é um mistério que desafia a lógica. Vamos tentar resolver juntos? O ano era 1959, quando esse grupo de 9 jovens alpinistas decide enfrentar uma expedição desafiadora pelos Montes Urais, na Rússia. Liderados por Igor Dyatlov, eram aventureiros experientes, prontos para a neve impiedosa. Mas quando o último relatório foi enviado, tudo parecia normal. Eles não faziam ideia de que estariam prestes a se tornar parte de uma história que nunca teria uma explicação. Durante o dia, tudo parecia bem, mas à noite, tudo mudou. Quando os corpos foram encontrados, a primeira pista que chamou a atenção foi a barraca, cortada por dentro. O que poderia fazer 9 pessoas com experiência em expedições a ignorar seus instintos e fugir desesperadamente de sua única proteção contra o frio extremo? Quando os investigadores chegaram ao local, o que encontraram foi de arrepiar. Corpos espalhados pela neve, em posições estranhas, como se tivessem sido forçados a correr sem parar. Mas não eram apenas os ferimentos superficiais que deixavam os investigadores confusos. Havia algo mais, algo que não fazia sentido. Alguns dos corpos tinham ferimentos internos graves, como costelas quebradas, mas sem sinais externos de violência. Não é o tipo de lesão causada por uma avalanche ou uma queda de altura. Era como se algo tivesse esmagado suas costelas de dentro para fora. Mas o quê? E o mistério não parou por aí. Alguns objetos pessoais dos alpinistas, como suas roupas e câmeras, estavam contaminados com radiação. Radiação. Como isso seria possível? Eles estavam longe de tudo e de todos. Ou não estavam tão longe assim. Lembra que lá no começo falei de um governo que nunca deu respostas? Fica por aqui que você já vai entender. As teorias sobre o que aconteceu naquele inverno são muitas, mas antes de falar delas, como eu sei que você está adorando esse vídeo, aproveita para deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Agora que você já deixou seu like e se inscreveu, vamos voltar às teorias. A primeira é a de uma avalanche que forçou os alpinistas a fugir desesperadamente. Mas se houve mesmo uma avalanche, por que não encontraram vestígios típicos disso no local? A barraca cortada de dentro. Por quê? Como não fazia muito sentido e não era nada compatível com o estado em que os corpos foram encontrados, essa hipótese acabou sendo quase que descartada pelos investigadores. Outro mistério envolve a área em que os alpinistas estavam. Ela não era apenas remota, mas também próxima de locais onde o governo soviético testava armas nucleares secretas. Alguns acreditam que a radiação encontrada nos corpos possa ter sido o resultado de um experimento militar fracassado. Mas o governo soviético nunca confirmou nada, e a investigação foi encerrada rapidamente. Conveniente, não? Ainda mais em tempos de Guerra Fria, onde vários experimentos e coisas bizarras aconteciam e eram apenas jogadas para baixo do tapete. E claro, há as teorias mais sobrenaturais. Alguns dizem que a expedição foi vítima de forças além da compreensão humana. Talvez alguma entidade, um espírito do mal, nunca se sabe. Mas será que essa é uma explicação para o que aconteceu com esses jovens? Ou será que há algo mais sombriamente humano por trás disso? Mas antes de tentar resolver o mistério, é preciso entender o contexto da época. Como eu disse agora há pouco, a União Soviética estava em plena Guerra Fria. Os segredos militares e nucleares estavam sendo guardados a todo custo.
E muitos acreditam que a falta de respostas sobre o caso Dyatlov se deve ao medo de revelar algo que não deveria ser conhecido. As investigações iniciais foram feitas de forma apressada, e muitas evidências, como a radiação, foram tratadas com pouca importância, se não ignoradas. Se é que não tem evidências que nem chegaram a ser divulgadas. Mas o que o governo soviético não queria que soubéssemos? Pensa comigo, não foi uma morte. Foram 9. 9 pessoas que tiveram um fim brutal demais. Por que a investigação de um caso tão impactante assim seria encerrada tão rápido? Você não acha meio estranho? De qualquer forma, até os dias atuais, esse caso continua obscuro e sem desfecho. Até hoje, o que aconteceu naquela noite de fevereiro de 1959 permanece um mistério. A verdade sobre a expedição Dyatlov nunca foi totalmente revelada. E talvez nunca será. O que aconteceu ali? Uma avalanche? Um teste militar secreto? Ou algo ainda mais sinistro? Nós, como espectadores, apenas olhamos e tentamos entender. Mas por mais que investiguemos, há sempre algo mais. Algo que ainda não conseguimos explicar. Algo que continua a nos assombrar. E a pergunta que fica no ar, após mais de 60 anos: será que o mistério da expedição Dyatlov algum dia será resolvido? Ou será que é até melhor que permaneça assim, um enigma eterno?